A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um devocional Unidas para Florescer, no livro de Romanos, capítulo 3. Sempre recomendo que você faça a leitura completa do capítulo na sua Bíblia. Faça suas anotações, marque a sua Bíblia, daquilo que Deus tocar no seu coração. Eu vou ler apenas alguns versículos e vamos fazer uma breve reflexão. Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Esse versículo 18 aqui de Romanos 3 nos fala: não há temor de Deus diante dos seus olhos. A primeira coisa que a gente precisa entender, que temor é diferente de medo. Eu tenho temor de Deus porque eu respeito a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Eu respeito e honro a Deus como Senhor. Eu honro Jesus como Salvador. Eu honro o Espírito Santo como conselheiro e consolador da minha vida. Então eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano, e que se eu fizer algo fora dos princípios e da vontade dEle, eu vou ter consequências disso, porque Deus é justo. E quando nós não estamos vivendo de acordo com a vontade dele, nós estamos dando lugar para que o inimigo das nossas almas, o diabo, chamado Satanás, tenha legalidades para interferir na minha vida, porque Deus é justo. E se eu estou em pecado, logo o inimigo ele tem legalidade para tocar, para fazer coisas que vão entristecer a minha alma. Então eu tenho temor de Deus e eu vivo em obediência por temor, por amor, por respeito e honra ao meu Criador. O medo é diferente. O medo todo ser humano tem. Eu tenho medo de colocar meu dedo no fogo porque eu sei que vai queimar e vai doer. Mas é porque eu não quero já imediatamente sofrer a consequência daquilo. Eu tenho medo da consequência imediata que aquilo vai me trazer, porque toda ação corresponde a uma reação. Não é o caso do temor. Tanto que Provérbios 1 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero ser uma mulher sábia, eu vou buscar ter na minha vida todos os dias o temor. Não pecar por temor, por respeito e honra àquele que me dá vida e que faz tudo para que eu viva uma vida feliz nessa terra, que é o meu Pai, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, por que? Você pode perguntar hoje, se Deus existe, se Deus é amor, por que a humanidade continua nesse estado tão deplorável que vive hoje, nessa condição, sabe, de tanta maldade? A resposta está no versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se a humanidade tivesse esse temor, se tivéssemos esse temor de Deus, como está aqui no versículo 18, todos buscaríamos a reconciliação e a paz com Deus. Buscaríamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que, quando chega no versículo 23, e nós vemos aqui o apóstolo Paulo declarando: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo, ele, junto com o 24, que continua aqui, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Jesus, ele é o real objeto da nossa fé. Nós somos justificados quando cremos que Jesus é o Salvador. Ele é a única condição que Deus requer
de todos nós que somos pecadores para a salvação da nossa alma e para que nós possamos desfrutar de uma vida eterna. Tudo é pela fé e pela graça de Deus. Então, quando ele diz justificados gratuitamente pela redenção, esse versículo ele contém duas palavras que o apóstolo Paulo ele usa geralmente nas suas cartas para expressar a salvação. Ele diz justificados e redenção. Então, justificados nós somos quando cremos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós precisamos continuar crendo, porque para a gente chegar ao nosso objetivo final com segurança, que é a salvação, Deus ele enviou Jesus para ser o caminho que nos leva a essa salvação. Então, o único caminho da salvação é Jesus Cristo. Ele é o único caminho ao Pai. Mas a salvação, ela tem dois lados. Primeiro, ela é recebida de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, tudo foi pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. E nós vemos que a salvação, como o apóstolo Paulo coloca aqui, dizendo que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nós precisamos entender que a salvação ela tem três etapas. Primeiro, a etapa passada da salvação, ela inclui a experiência pessoal que todos nós tivemos e quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Tem a etapa presente da salvação, que é o privilégio de nós termos um relacionamento pessoal com Deus. E isso nos livra do hábito e do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos buscar esse revestimento do Espírito Santo pela graça de Deus, para que a gente possa resistir e renunciar o pecado todos os dias. A terceira etapa da salvação é a etapa futura, que é o nosso livramento da ira vindoura de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vivemos de acordo com a visão do reino de Deus, que não é dessa terra. Então nós cremos que quando nós formos para Cristo, nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo transformado. E mais, dependendo daquilo que você realizou na terra, no nome do Senhor, nessa terra você não vai receber reconhecimento nenhum, mas a Bíblia nos garante que nós receberemos galardões como vencedores fiéis. E de acordo com o nosso trabalho, nós vamos ser ali contemplados com galardão diretamente das mãos do nosso Senhor Jesus. Mas ele fala também aqui de redenção. Ele diz, gratuitamente somos justificados pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. E o que é essa redenção? O significado original, entenda bem, de redenção é resgatar mediante o pagamento de um preço. E isso nós alcançamos quando Jesus ele se entregou naquela cruz do Calvário, na crucificação ali. Ele entregou-se de forma voluntária, ele não foi obrigado. Então nós somos redimidos, nós fomos comprados, pelo preço do sangue de Jesus. O preço pago, entenda bem isso. Valorize o sacrifício de Jesus. Nós estamos chegando aí no dia da Páscoa. Valorize, faça diariamente uma meditação, reconhecendo a grandeza do sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, o preço pago para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado em que vivíamos, eu não sei você, mas eu vivia uma escravidão de pecado, o pecado da mágoa, do ressentimento, do rancor, da vaidade, da arrogância. Eu vivia tudo isso lá no passado, mas um dia Jesus me encontrou, me salvou, me libertou. Eu creio que na sua vida é da mesma forma e que essa prisão em que antes você tinha uma mente totalmente alienada, voltada para o mundo, não conhecia Jesus, não conhecia a palavra que liberta. Cristo, ele pagou esse preço. Ele nos resgatou ao derramar o seu sangue ali na cruz. Então valorize esse sacrifício. Quando nós somos verdadeiramente cristãos, que entendemos essa redenção, que nós já fomos comprados, que nós somos livres, que nós fomos
libertados mesmo, sabe, de uma forma muito real das garras do inimigo para viver uma nova vida em Cristo, nós precisamos tomar posse dessa liberdade. A nossa libertação do pecado por Deus nos torna em servos voluntários para a obra do reino de Deus. Então nós fomos sim justificados, como ele diz aqui, né? Justificados gratuitamente pela sua graça. E essa justificação significa que Deus, ele estabeleceu nas nossas vidas, um relacionamento onde nós vivemos diante daquele que é justo, que é verdadeiro, que é fiel. Que nós possamos tomar posse, sabe, desse perdão dos pecados da nossa vida. Deus, ele perdoa todos os pecados daqueles que se arrependem genuinamente. Jesus, ele veio para tirar essa culpa dos nossos ombros. Então não aceite o acusador sobre a sua vida, mas faça uma análise diária. Reconheça os seus pecados, coloque-os expostos diante de Deus. Se você é alguém que é vaidosa excessivamente, que gosta de mostrar essa vaidade corporal, diga para Deus: Senhor, eu reconheço que eu preciso de mudança nesta área da minha vida. Se você é uma pessoa extremamente ambiciosa, que, sabe, tem inveja, ambição, que se sente isso dentro de você e você reconhece isso, coloca isso diante do Senhor, entrega, porque Ele é justo e fiel, Ele vai te libertar. Se você é alguém que foi muito ferida e tem mágoas no seu coração, rancores, entrega diante do Senhor, porque enquanto você guardar tudo isso dentro de si, a tua vida vai continuar sendo oprimida, porque Satanás tem legalidade. Às vezes você acha que é livre, no entanto, você não sente a paz que excede todo entendimento. Você vive, às vezes, um casamento aprisionado, derrotado, sem uma vida feliz dentro do lar, apenas sobrevive. E, às vezes, até declara isso: estou sobrevivendo, um dia após o outro. Não, em Cristo, nós passamos lutas e provações, sim, mas nós fomos chamadas para sermos mulheres felizes, homens que convivem conosco, vivem ao nosso lado, felizes também. Se isso não está acontecendo na tua casa, busca restauração, busca conserto com Deus. Às vezes o problema está em nós e não no outro. Para que o outro seja liberto, eu primeiro preciso ser curada, ser liberta. Então que nessa manhã, que nesse dia, né, dependendo da hora que você vai ouvir essa reflexão, faça uma oração para Deus. Te declara mesmo para Deus: Senhor, eu preciso de cura nessa área da minha vida. Eu preciso de libertação. Eu preciso tomar uma decisão de liberar, o perdão. De liberar sim, porque o perdão não é um sentimento, não é uma emoção. Eu nunca vou sentir vontade de perdoar. O perdão é uma decisão, é uma escolha. Assim como você decide servir a Deus todos os dias e fazer a obra dele por amor, voluntariamente, você decide também todos os dias perdoar quem te feriu e te magoou. Entenda, a falta de perdão é como você tomar um veneno, todos os dias uma dose de veneno, e esperar que o outro morra porque te feriu. Mas quem está morrendo é você a cada dia. E o perdão não significa que você concorda com o que a outra pessoa fez. Significa que você quer ser livre daquele peso que está sobre o teu coração e os teus ombros e que te impede de viver a plenitude de Deus, que é a paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor renovada a cada dia na tua vida. Que o Senhor te abençoe, pense, reflita, ore e faça a vontade de Deus segundo a palavra dele. Que o Senhor te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.